se encontra em Cânticos, capítulo 3, versículo 1. E queria já explicar que, na verdade, não tem nada meu assim nessa saudação. Foi um texto de uma devocional essa semana que eu achei muito impactante. Inclusive, algumas pessoas passaram essa devocional durante a semana por WhatsApp e eu não me atrevi a mexer nela, então eu vou praticamente passar ela na íntegra para vocês, porque falou comigo e eu queria que falasse com vocês também. Então, Cânticos, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver só a parte B e C do versículo, que diz assim: busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. E parece assim uma coisa tão boba, né? Mas quando a gente perde algum objeto, o melhor lugar para a gente encontrá-lo é o último lugar que a gente deixou ele. É uma coisa óbvia, né? Não sei se vocês já perderam algo e começaram a procurar, daí pararam e disseram, mas onde é que foi a última vez que eu vi, ou deixei, usei tal coisa? E tu volta lá e muitas vezes a gente encontra, né, aquele objeto está naquele lugar. E essa devocional, ela nos desafia sobre a nossa intimidade com Cristo, a nossa companhia com Cristo. Aonde foi que nós perdemos a companhia de Cristo nas nossas vidas? E ele dá algumas sugestões. Eu queria que você talvez pensasse sobre a sua vida. Não sei se você já teve aquela experiência arrebatadora com Cristo, que você anda que nem uma adolescente apaixonada, pensando em Jesus o tempo todo, tendo uma vontade insaciável de buscar Cristo, de estar sempre se envolvendo nas coisas de Deus, e com o tempo parece que isso acabou esfriando na tua vida. E a gente tem que fazer uma retrospectiva e voltar aonde foi que eu perdi essa intimidade com Cristo, aonde foi que isso se esfriou. E ele dá algumas sugestões. Ele pergunta assim: você perdeu a sua intimidade com Cristo no quarto, orando menos? Então é lá que você deve procurá-lo. Você perdeu a Cristo ao pecar? E você não encontrará Cristo de outra forma que não seja se afastando do pecado e buscando o Espírito Santo para dominá-lo. Talvez você perdeu a Cristo negligenciando a leitura da palavra. Então você somente encontrará Cristo lendo a palavra. E nós sabemos que voltar no caminho com Cristo muitas vezes é um trabalho árduo, e a gente acaba desistindo na metade do caminho, porque talvez a gente vá, não sei se vocês já tiveram essa experiência de sair viajar e esquecer algo importante em casa. E parece que andar 30 km à frente é muito mais rápido do que voltar 10 km para buscar a mala que tu esqueceu em casa ou algo assim. E na vida com Cristo parece isso também. Muitas vezes as pessoas desistem desse retornar aonde eu deixei a minha intimidade com Cristo. Mas, irmãos, vale a pena. Vale a pena. E quando você continuar buscando e encontrar o seu mestre, agarre-se a ele. E eu queria ler só o final, então, desse parágrafo que diz assim: continue procurando, porque é perigoso ficar sem o seu Senhor. Sem Cristo você é como uma ovelha sem pastor, como uma árvore sem água para as raízes, como uma folha solta na tempestade, que não está ligada à árvore da vida. Com todo o seu coração busque-o e você o encontrará. Apenas entregue-se completamente a essa busca. Na verdade, você o descobrirá para a sua alegria e júbilo. E é esse desafio que eu quero deixar para esse início de culto, também para o nosso ano 2018 que está começando. Busque a Deus aonde você tem negligenciado, na leitura da palavra, no seu momento íntimo de oração, se desviando de algo que te faz pecar. E também já aproveito para desafiar você a se envolver esse ano, se envolver na visão que nós temos com a igreja. Talvez você ainda não está discipulando, não está sendo discipulado, não participa de algum PG, procure o Enéas, procure a Priscila, a Luciane. Nós temos quintas de oração todo mês. Talvez ano passado você não participou. Nós nos encontramos uma vez por mês nas quintas aqui para orar, para clamar a Deus, e tantas outras ministérios, tantos outros encontros. E eu deixo esse desafio para você, estar buscando a Cristo e se envolvendo como o corpo de Cristo. Amém? Queria então, você pode levantar, saudar seu irmão na paz de Cristo, dando um abraço.
Nós temos momento de avisos bem rápido, nós temos só 2 avisos. Então, aproveitando que já falei sobre isso, nós temos quinta de oração essa semana. Então, convido a todos, membros ou não, quem é frequentador, não tem problema. Essa quinta-feira, às 7h30 aqui na igreja. Nós fazemos 1 hora de oração, às 8h30 já estão liberados, então não é um tempo longo, você pode estar vindo aqui, a gente ora pelos pedidos da igreja, que cada um coloca na caixinha lá na frente, nós oramos, e também pedidos particulares ali que surgem na hora e pela igreja também. Outro aviso é o Jujuba, acampamento dos juniores. Os nossos juniores estão saindo com a tia Minéia nesse sábado, agora sábado, para Santa Maria. Vão participar lá no ABG. Não é sábado? Ah, tá. Então, aqui tá sábado. Sexta-feira, vamos estar saindo com a tia Minéia para Santa Maria no acampamento. E o nosso pedido é que vocês estejam orando por esse acampamento, que é sempre uma bênção na vida deles. Tá bem? Boa noite, igreja. Como a gente vê, muitos irmãos estão viajando, né? Mas nós, na verdade, eles têm essa bênção de estar para fora, se divertindo. Mas, enfim, nós temos a bênção maior. Nós aqui podemos estar mais felizes do que qualquer um outro, porque nós podemos chegar na presença de Deus. Mas precisamos sim colocar os nossos corações. Deus já determinou muitas coisas aqui nas nossas vidas, que nós possamos aproveitá-las, colocando o nosso coração diante de Deus aqui, deixando que Ele possa derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Sei que
que possamos estar adorando o Senhor, aquele tem cuidado a cada dia de nossas vidas, nunca esqueceu de fazer o sol se levantar sobre nós, e temos um lindo dia para servi-lo, para considerarmos as suas palavras e chegarmos mais perto dele, e que assim possamos adorar ele a cada dia que o sol se levanta, e sejamos maduros, independente das circunstâncias, nos achegar em adoração ao nosso Senhor. pode estar trazendo aqui à frente enquanto canta.
causado compreensão, Pai. Compreensão, Pai, de um caminho que temos que trilhar, Pai. Compreensão de onde devemos colocar os nossos pés. Mas é por isso que nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem acalmado os nossos, Pai. Não estamos andando perdidos, dando voltas. Estamos a caminho das tuas virtudes, Deus, da santidade, do amadurecimento, Pai. Mas que nisso tudo possamos nos deleitar na tua presença, Pai. E cada dia nela sermos motivados a te desejar mais e mais, meu Senhor. Esse é o coração da tua igreja, Pai. E é o que nos alegra saber que o Senhor pode olhar para cá e ver isso, Pai. Corações sinceros te adorando, querendo se entregar a ti, Pai. Mas dá-nos sustento, ó Pai, onde nós somos falhos, Pai. Que nos motiva, Senhor, na correção para que possamos, Deus, chegar no ser maduro, o qual o Senhor deseja. Deus amado, que essas crianças possam já crescer dentro dessa maturidade, ó Pai. Que elas possam perceber, Senhor, a tua verdade refinada, ó Pai. Pura, Deus amado. Sem verdades, ó Pai, sem mentiras do inimigo, Pai. Nós queremos, Pai, ver grandes coisas acontecendo já na vida delas, para que elas marquem, ó Pai, que o Deus delas é grande, Pai. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, um lado corajoso, se entregou na cruz, Pai, e padeceu por nós, glórias a ti, Deus, Pai. Que essa compreensão cada criança que tem, Pai. É o teu nome, Senhor. E te agradecemos também, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, porque é sinal que o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. Aliás, o Senhor é a nossa fartura. Obrigado, Pai. Amém. Sanidade.
Boa noite, igreja. Graça e paz no coração de vocês. Período de férias, estamos aí novamente servindo o Senhor. Convido os irmãos a meditarmos hoje no livro de João, Novo Testamento, João, capítulo 17. Seria saudar quem nos visita, os que retornam a casa, né, os desconhecidos e tal. Sempre bom estarmos em unidade, em comunhão, como corpo de Cristo, meditar na palavra de Deus. E para vocês que acharam, João capítulo 17, a partir do versículo 20, Jesus que está orando, diz assim: minha oração não é apenas por eles, ele está falando aqui dos seus discípulos, tá? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Pai, te bendizemos porque o Senhor nos atribuiu grandezas das quais não somos dignos, Senhor. E eu quero nesse momento, Deus, me entregar nas tuas mãos, porque vou falar de algo muito maior do que eu, do que as minhas palavras podem explicar, Senhor. Eu mesmo estou aprendendo nesse caminho. Quero pedir que o teu Espírito Santo revele aos corações, fale no íntimo de cada um, de acordo com a mensagem de edificação que o Senhor tem, no peculiar, no particular mesmo de cada um dos meus irmãos aqui e dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É um texto tremendo, né? Jesus está, antes de ir para a cruz, orando. E, em primeiro lugar, ele ora por ele mesmo, no início do capítulo 17, ele está falando: Pai, eu te glorifiquei, mas me mantém, me leva para junto de ti, para a glória que eu tinha antes, no início. Ele está orando e dizendo: Senhor, até aqui eu vim em unidade contigo ainda nessa terra, mas eu quero permanecer eternamente contigo, Pai. Ele está orando por ele, pedindo isso, ele está pedindo unidade eterna, Pai, voltar a essa condição. Mais para frente ele vai orar pelos seus discípulos, e no verso 11, lá pelo meio, vamos ler no verso inteiro, diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os, olha só, em teu nome, o nome que me deste, para quê? Para que sejam um, assim como somos um. Então Jesus, num segundo momento, ele ora pelos seus discípulos, pedindo a Deus que mantenha a unidade dos seus discípulos. E num terceiro momento, esse texto que nós acabamos de ler, onde Jesus ora pedindo pela unidade, diz aqui verso 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então Jesus está pedindo ao Pai para que os crentes que fossem crer nos seus discípulos também estivessem em unidade com Ele e com o Pai. E esses crentes somos nós. Esses crentes foram a igreja de Atos, mas se estende essa oração até
a nossa vida, até a minha vida e a sua. Cristo, antes de morrer na cruz, Ele orou com esse propósito. E eu imagino que, sendo uma das últimas coisas que Jesus fez, isso certamente tem um peso, um significado, uma importância. E nós estamos como igreja falando sobre unidade. Esse ano nós vamos transitar no caminho. E como eu já disse no dia 7, nós vamos ser exercitados na unidade, seja nas nossas famílias, seja na família da fé, seja na igreja. E é comum nós encontrarmos circunstâncias que vão parecer o contrário. Vamos trazer desunidade, vamos provar a nossa unidade, o nosso amor, para que de fato se estabeleça o propósito de Deus em nós. Seremos refinados nesse trajeto com esse propósito de aprender a unidade. É curioso dizer, antes de falar qualquer coisa sobre essa palavra, que a igreja na época de Jesus, ela estava muito equivocada. A igreja estava perdida em religiosidade, ela não era uma igreja convertida em Jesus. Era uma igreja que se converteu à palavra de Deus. Ela era uma igreja convencida de que estava no caminho certo. E eu estava meditando nesse texto e um outro mais que nós vamos ler aqui. Se Camila, se puder projetar para nós aqui, o slide vai dar mais ou menos uma clareada de como que nós vamos meditar aqui essa noite. Depois nós vamos ler mais o texto. Mas eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos, porque o nosso desafio é andarmos em unidade e alcançar a unidade. Aqui, o versículo da divisa fala sobre preservar a unidade. E eu estava meditando nessa palavra e eu pensando assim, será que eu estou em unidade com a igreja? Ou com a minha casa? Será que eu estou alinhado com Cristo? Quanto? E aí eu comecei a meditar no propósito de Jesus, no ministério dele, a igreja lá com os mestres da lei, convencida, equivocada. E o caminho da unidade, ele passa por Jesus Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou em Deus. Se eu estou em Cristo, eu estou alinhado à palavra de Deus, e o contrário também é verdade. Eu acredito que todos nós como igreja, e essa igreja nasceu com o propósito de não ser uma igreja de programas, de ser uma igreja bíblica, de retornar à origem e tal. E isso é uma bênção, eu creio que isso nasceu no coração de Deus mesmo. E a gente vê como é uma luta muitas vezes, a gente trilhar esse caminho. A gente viu tantas pessoas já se espremendo para tentar trilhar, e não é fácil. A gente mesmo às vezes se pega uns trechos do caminho assim, muito esgotado. Mas eu acredito que se você está aqui, se você veio buscar a palavra de Deus, se você quer obedecer o Senhor, você também quer fazer essa checagem na sua vida, para ver assim se você de fato está alinhado, se você está andando em unidade ou não. Porque como é que nós vamos preservar uma unidade se eu ainda não alcancei ela? Se você não alcançou, não tem problema. A gente vai trilhar um caminho e a gente vai se esforçar para isso. Agora, Jesus falava dessa unidade com o Pai com muita propriedade. Você vê assim, um homem com cerca de 33 anos, prestes a ir para a cruz, e ele fazendo uma oração dessas, e ele inicia falando: Pai, eu te glorifiquei na terra. E eu fico pensando, será que eu estou glorificando a Deus na terra? Quanto? E aí você vê uma pessoa falando de uma intimidade com Deus constante, permanente, profunda. Alguém que de fato estava alinhado, e nada pôde impedir esse homem de vivenciar essa unidade com Cristo. Não houve humilhação, não houve retaliação, não houve desagrado humano, condição econômica, não houve nada. Nem mesmo espancamento, a morte de cruz. Eu vou subir um nível ainda, eu vou dizer assim, ó, nem mesmo o peso dos pecados da humanidade na alma de Jesus foi capaz de tirar ele do exercício da unidade com o Pai e consumar na cruz a justiça, por amor às nossas vidas, por amor ao propósito de Deus. Nada. E aí você vê que Romanos 8,38, Paulo escreve
Nada na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem presente, nem passado, nem anjos, nem anjos, nada. Definitivamente nada. E nós vamos ver que, para alcançarmos essa unidade, o amor é uma peça-chave. Nós vamos ver isso essa noite. Mas, paralelo a esse texto, eu quero que você vá, deixe marcado na sua Bíblia, mas vá para Lucas, no capítulo 3. E nós vamos ler 5 versículos então. Um pouco atrás, Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 13, hoje nós temos muito tempo, né? Muito rápido. Ele percorreu, diz assim, Lucas no capítulo 3, verso 3, falando de João Batista. Ele, João Batista, percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, tentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. O ministério de João Batista se resumia nisso. E antes que alguém pense que João Batista comprou uma patrola e saiu emparelhando os vales, as colinas e colocando terra nas baixadas para endireitar e nivelar a terra, a questão não era bem essa. João Batista veio com uma palavra forte e muitas vezes a gente escuta até umas piadas na igreja. Tá cheio de amor, né? Tá pregando que nem João Batista. Porque João Batista pregava: raça de víboras, arrependam-se. Mas o fato, eu questionei isso, comecei a me perguntar por que João Batista pregava dessa forma, se o texto mais para trás vai dizer que ele seria alguém cheio do Espírito Santo, criado no deserto, separado para obras. Será que esse homem não tinha amor no coração? Mas é justamente o contrário. Quando Jesus veio ao mundo e João Batista prepara o caminho para Cristo, num momento em que a sua igreja, o povo de Deus, estava equivocado e convencido de que estava certo, era necessário uma palavra forte para que houvesse arrependimento, para que houvesse conversão genuína nos corações. E o verso 1, no capítulo 1 de Lucas, versículo 16 e 17, acerca de João Batista, o anjo de Deus está falando a Zacarias, pai de João Batista, acerca do filho que viria. Diz assim, João Batista, verso 16, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E aí a gente vê Jesus Cristo literalmente preparado em unidade, em maturidade para uma cruz. E a gente vê uma igreja equivocada. É fato que muitos se arrependeram e creram em Cristo. É fato que a palavra diz que muitos confessavam os seus pecados enquanto batizados por João Batista à margem do Jordão. E eu fico imaginando que maravilha deve ter acontecido em muitas famílias, em muitas pessoas que se confessavam, que se arrependiam, que se convertiam dos seus maus caminhos. Mas também o quão triste foi muitos mestres da lei, muitos fariseus, muitos convencidos do caminho certo, se mantiveram no erro e inclusive crucificaram Jesus. E até hoje, o povo de Deus, em parte, não conhece o Messias, ainda o estão esperando. O fato é que, para alcançarmos a unidade com Deus,
para alcançarmos um caminho de unidade com Deus, ou ainda trilharmos um caminho de amor que vai nos levar à unidade, nós precisamos começar no início. Porque o caminho da unidade ele começa no nosso coração, quando temos ou quando não temos um arrependimento verdadeiro. E eu estou falando isso, sei que muitos aqui têm mais tempo de crente, de irmão, na Bíblia e tudo mais, mas eu comecei a pensar na minha vida para ver o quanto espiritual eu estava sendo ou o quanto religioso talvez eu estaria sendo. Eu estava ouvindo a pregação de um pastor que também citou João Batista, e em síntese, resumindo, o que eles estavam falando era o seguinte: ele dizia que sem arrependimento não há um novo nascimento, e sem um novo nascimento não há vida no Espírito. E isso é verdade, porque vocês já pararam para pensar por que o arrependimento é uma condição? O arrependimento é o entrar pelo caminho estreito, é entrar na porta que vai pelo caminho estreito. Esse é o arrependimento. E a transformação de vida são os passos que damos nesse caminho estreito. Eu quero dizer que no mundo espiritual existe uma grandeza nisso. Quando a gente para pensar assim, em manifestações sobrenaturais do Espírito, eu vejo que isso é muito grandioso, sabe? Mas existe um poder que é algo grandioso também no fato das pessoas confessarem os seus pecados. Eu fico imaginando assim, aqui na igreja, quantas pessoas a gente viu já passando por aqui e dando um testemunho que talvez para algumas pessoas seja até motivo de um escândalo. Você nunca ia dizer que essa pessoa fez isso na vida, fazia aquilo. Quantos anos a gente está na igreja e viu pessoas confessar? Isso não foi algo poderoso, que impactou? Isso não é uma transformação de vida? Eu acho isso tão tremendo para evidenciar uma glória de Deus e para fazer o nome de Jesus conhecido perante a sociedade, como Jesus estava orando, permanecer em Deus para que o mundo que não conhece a Deus venha a conhecê-lo. Então eu vejo que essa prerrogativa de fato ela tem um peso. O arrependimento versus o convencimento. Preparar um caminho para Jesus no nosso coração e assim estaremos em unidade com o Pai. Agora, raça de víboras, deem fruto que mostre arrependimento. Ele está falando o seguinte: a minha vida precisa evidenciar esse arrependimento. Precisa haver transformação na minha vida. E quando a gente fala em amor, que nós cantamos aqui, amamos tua presença, ó Deus. Seja bem honesto com você. Eu não vou nem olhar para a igreja para acharem que é pessoal, tá? Porque você cantou isso, eu também. Mas aquele que ama a presença de Deus, ele não consegue ficar um dia sem orar. Aquele que ama a presença de Deus, ele se sente constrangido ao pecado. Aquele que ama a presença de Deus, ele se sente mal por ele não estar meditando na vontade de Deus, que é essa palavra. Então, às vezes a gente é convertido, mas às vezes a gente é convencido de algumas coisas. Se você, assim como eu, em alguns aspectos, se percebeu a desejar, não se sinta mal. Quer dizer, se arrependa, sim. Mas também não fique pensando que você é o único nessa condição. E eu vou dizer um exemplo para vocês aqui de um grande homem nas mãos de Deus que, num primeiro momento, foi um homem convencido. O apóstolo Paulo. Sério esse? O apóstolo Paulo era um homem literalmente convencido na sua crença da época, e conforme João, versículo 16, verso 2, onde o próprio Jesus diz: de fato virá o tempo que quem vos matar pensará que estará prestando culto a Deus. Paulo foi alguém usado nessa forma. Estava consentindo no apedrejamento de Estevão, colocou pessoas na prisão, perseguiu os cristãos. Até hoje,
O mundo persegue os cristãos e muitos ainda acham que estão fazendo isso em nome de Deus. Mas o fato é que sempre há uma possibilidade de conversão. Até mesmo para aquele religioso mais convicto, até mesmo para aquele crente que já está ficando carrancudo, cujas suas feridas estão calcificando na alma. Até mesmo alguém como o apóstolo Paulo, cheio de si, e cheio de condições, porque ele era alguém poliglota, estudado, fariseu da linhagem, da tribo lá, tal, de Benjamim. Mas e aí? Chega um momento da vida em que Deus se encontra, ele se encontra com Jesus. E então ele se percebe, ele se arrepende, ele se converte, ele começa a não ser mais a raça de víboras. Ele começa a ser uma luz, ele começa a ter a sua vida transformada. E eu vou dizer para você uma coisa, amado, muito forte que eu estava pensando. Aquele que não está em unidade com a palavra de Deus, com Jesus, aquele que não está alinhado com o propósito da sua igreja, ele não está somando no corpo de Cristo. Agora, pior do que isso, é a igreja equivocada que a gente vê hoje também. Naquela época havia um equívoco, entre muitos, mas que se ressalta aqui a religiosidade, né? Mas aqui hoje nós temos um outro tipo de maneira de servir a Deus ou de congregar como corpo. Hoje a gente fala assim, existem tantos movimentos gospel por aí, mas quanto de verdade existe nisso? Existem muitas igrejas virtuais, existem muitas pessoas que estão fora da igreja. E eu sei que a igreja no Brasil, de certa forma, em alguns aspectos, deixa a desejar. Algumas coisas que a gente vê na televisão, ou que a gente escuta pelo testemunho das pessoas, nos escandalizam. E realmente assim, dão um mau testemunho a exemplo de Deus. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, e eu vejo a oração de Jesus, e eu medito na igreja de Atos, andando em unidade, eu vejo que há um propósito de servir no corpo de Cristo. Hoje há um equívoco muito grande em a gente não servir numa igreja ou não congregar em uma igreja. Pode ser muito cômodo. Você vai aos domingos ou no dia do culto lá, que é a igreja que você escolheu ouvir as pregações, você não se envolve muito na igreja, talvez de vez em quando faça uma tarefa, necessariamente não precisa dar o dízimo, não fica prestando contas a alguém que anda contigo, ninguém conhece muito da sua vida, não vou te falar muitas verdades quando você errar. Mas será que isso está alinhado ao propósito de Deus? Será que estamos vivendo em unidade com Jesus Cristo? Estamos no caminho mesmo? É isso que Jesus queria? Eu lendo essa oração de Jesus, me convenço que não. Mas, vamos adiante. Se, por um lado, a preparação do caminho para Cristo em nossos corações é o arrependimento, num segundo momento, a reconciliação e o exercício contínuo do perdão é algo que também alinha a nossa vida ao propósito de Deus, nos exercita segundo o propósito da unidade e nos faz também experimentar esse amor que é necessário para termos a unidade. Aquele que é ferido, normalmente é ferido pelo seu líder da igreja, pelo seu pastor da igreja. Ele é ferido pelo irmão que senta do seu lado. Ele muitas vezes é ferido pelo núcleo familiar. Aqui nós temos expectativas, às vezes é o nosso pai e ele nos frustra. Às vezes é o nosso cônjuge, mas ele não é suficiente. Quanta desilusão, quanto ambiente propício para o exercício de perdão e reconciliação. E eu quero dizer que se há uma grandeza no arrependimento, na reconciliação e no perdão também há uma grandeza. Porque não é humano o fato de perdoar alguém. Eu tenho visto muitas pessoas falando, alguns testemunhos na internet, não sei o quê. Eu convivi com umas pessoas numa outra cidade aí que, não, a gente perdoa, não sei o quê.
Mas sabe quando você vê nos olhos das pessoas assim que o negócio não é bem assim, o perdão não aconteceu? Eu falo para vocês que para mim foi uma das coisas mais difíceis de perdoar, tá? Quando eu me vi na posição de ferido. Agora quando eu fui o acusador, então o opressor que machucou, então nessa hora foi muito bom para mim o regozijo da graça de Deus no meu coração. Mas é um exercício único e por isso que eu digo que há um propósito. Deus te colocou ou estabeleceu, como nós falamos no dia 7 lá, a família, dando Eva a Adão uma só carne, que eu falei sobre um só propósito de vida, uma unidade para a família, que é a primeira igreja. Então daí a gente vê assim, que existe um propósito de Deus para que sejamos exercitados nisso. E às vezes eu fico pensando como é o amor de Deus. Porque você já ouviu várias pregações falando sobre, no grego lá, o eros, que é o amor de homem e mulher, da paixão, do filos ou filós ali, a respeito da amizade e tal, o ágape, o amor divino. Mas se eu fosse perguntar, qual amor você está tendo pela sua família? Ou qual amor você está tendo pela sua igreja, pelo seu irmão, pela palavra de Deus, pelo seu ministério, por aquilo que Deus encarregou para você cuidar? Como é que você está exercendo esse domínio? Como é que você está cuidando? Com que amor você anda fazendo? Com que zelo? Então, o nosso chamado aqui é a meditar nisso, nesse caminho que me leva para Cristo para chegar naquela unidade. E tem uma coisa que também Deus falou no meu coração, porque nós falamos, voltando aqui um pouco, eu quero já falar isso aqui. Em João 16:2, quando eu disse que Jesus disse: de fato virá o tempo em que quem vos matar pensará estar prestando culto a Deus. E isso aconteceu naquela época e até hoje. Eu quero dizer que quantas vezes nós matamos as pessoas que sentam do nosso lado? Esse cara aí não adianta, não tem o que fazer. Ou você mata todos os dias a pessoa que dorme do seu lado, o seu filho, não sei, seu pai, suas rusgas. Quantas coisas a gente faz assim e a gente está convencido de que está certo. Então, o chamado da palavra de Deus é para um arrependimento e uma reconciliação com o perdão. Isso é algo poderoso, e quando a Bíblia fala assim, e irá diante do Senhor, falando de João Batista, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, ou à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Aqui mais uma vez fica evidente uma grandeza. Por quê? Porque essa transformação de vida, essa reconciliação, isso não é humano. Atos vai falar sobre a igreja e diz assim, que o povo ia e obtendo a simpatia das pessoas por ano passado. E hoje nós vemos a igreja um tanto equivocada nesse aspecto, porque parece que não há vida no Espírito. E aí a gente pega aquele caminho, mas então é porque não houve um novo nascimento, é porque não houve um arrependimento verdadeiro. Ou porque houve um arrependimento verdadeiro, mas o tempo passou, se esfriou e a pessoa nem percebeu que começou a andar com um convencimento, um equívoco, assim como a igreja passada. E eu quero dizer para vocês, tem aquela outra imagem aí, Camila? Sim. Por favor. Se por um lado o amor é uma peça-chave para a gente alcançar a unidade, o contrário também é verdade. O egoísmo é uma peça-chave para desunir as famílias, desunir as igrejas, para desunir qualquer coisa. As empresas hoje estão falando sobre uma verdade que nós já temos há muito tempo. Cultura organizacional, filosofia, visão, valores, endomarketing, o marketing interno para os colaboradores. Gente, como igreja, existe alinhamento no Espírito, coisas que isso foi dado para nós, aqui, essa é a verdade. Então, às vezes, nós temos uma igreja, como é que eu vou dizer, olhando assim, tudo beleza,
mas tem um ministério lá que parece que tem uma vida própria, também está desalinhado. Você está numa família lá, as coisas estão começando a acontecer, mas existem algumas particularidades que não se afinam e ninguém segue. Então eu acredito que isso exemplifica muito bem. Às vezes parece que o amor e a unidade estão bem fraquinhos, pesando bem pouquinho, e o egoísmo e a desunião parece que estão bem encorpados e bem robustos. E o que eu quero dizer, indo agora mais para o final do que a gente está meditando aqui, é que o caminho da unidade para se alcançar um avivamento, ele começa pelo arrependimento, pela reconciliação e pelo perdão dos pecados, mas também é necessário uma unidade. Quando eu falo unidade, assim, eu fico pensando às vezes que isso é quase utópico se eu for pensar do ponto de vista humano. Porque a Bíblia descreve unidade como um só pensamento, um só sentimento e uma só atitude. E como é que se faz isso? Se onde tem 2 já é complicado, imagina onde tem 100. Numa igreja que tem 2.000 membros, como é que se faz? Agora eu quero dizer para você, amado, que é plenamente possível e não é pela força do homem. Se houver arrependimento verdadeiro, e se houver o exercício do amor, reconciliação e perdão constante, como falei, o avivamento é algo plenamente possível. Se não fosse, Cristo também não teria orado. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O que me marca muito é que a igreja, segundo o que eu estudei e o que eu li aqui, está totalmente atribuída a um pilar da unidade, a um núcleo de unidade, pela oração de Cristo por Ele mesmo, pelos discípulos e pelos crentes que haveriam de vir. Aí eu pergunto assim, por que você acha que existe tanta batalha para que as igrejas não sejam unidas? Você já parou para pensar nisso? João no capítulo 17, que nós lemos ali, Jesus fala da glória de Deus. Rogo também para aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que em todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora, mais para frente, quando ele fala, para que o mundo saiba que tu me enviaste, também está falando do manifestar de uma glória, a qual Cristo nos concede. E essa glória, essa palavra, que mais uma vez eu não consigo explicar para vocês, porque é impossível definir com as minhas palavras, não há conceito em palavras que possam dizer. Essa glória é que vai ser manifesta quando nós tivermos alcançado uma unidade plena como a igreja de Atos. Na igreja de Atos havia os sinais, havia maravilhas, eles tinham uma unidade tamanha que eles tinham os bens tudo em comum. Você já imaginou? Você viver em... Aí, João, me presta fotos para dar uma volta esse final de semana. Gente, era tudo... Não, eu não estou pregando o socialismo, tá? Mas não é por esse lado. Não leve por esse lado a minha palavra, mas eu estou falando de uma vida em unidade com Deus. Talvez a questão aqui nem sejam os bens materiais, mas sejam uma vida única no Espírito, onde as pessoas estão em Cristo e estão em Deus, e cada um se sente um com o seu próximo, cada um se sente uma dor dele e a minha dor. Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que é isso? É unidade. E eu sinto dizer, amados, que se nós não orarmos para Deus, pedindo para que Ele nos ensine a amá-lo e a amar a sua palavra ao próximo, nós não vamos conseguir alcançar esse objetivo espiritual como igreja. Esse movimento não é humano.
sinto informá-los, mas é uma experiência que podemos ter e crescer no amor. E eu quero dizer para você que, se por um lado Jesus, você pode pensar assim, Jesus era o Filho de Deus, né? Ele conseguiu, mas Paulo também conseguiu. Assim como Cristo, Paulo só não remiu a humanidade, mas ele passou por espancamento, por humilhação, por várias coisas, e a igreja da época também passou. Eu não vejo diferença, eu vejo que o tempo se passou. Naquela época haviam alguns valores sociais e questões particulares, e hoje existem outros. Mas nós somos pessoas, seres humanos, a verdade é a mesma e o ser humano continua sendo o mesmo. Nosso desafio é passar do egoísmo para o amor. Do egoísmo para o amor. E eu quero dizer para vocês que a estrada, o caminho do amor, no meu entendimento, ele está do lado da pista, que é o caminho do egoísmo. Que às vezes a gente troca de pista, né? Como quem vai para a praia, às vezes um pouco aqui, um pouco ali. E a gente às vezes vê as pessoas passando pelo acostamento e tudo mais, parece que a nossa via, às vezes, do amor, ela está congestionada, ela vai andando mais lenta, às vezes fica mais rápido. Mas o nosso desafio é justamente esse, de se manter no caminho que é Jesus e buscar com todo o nosso coração e exercer essas condições. Eu gostaria de pedir para a Camila, se a gente pudesse ter um tempo de reflexão, que você colocasse aquela música, para que a gente tenha um tempo de reflexão mesmo. Eu espero que vocês não pensem que eu vim aqui falar para vocês aí de coisas que o José está vendo em mim. Eu estou preocupado, na verdade, com a minha vida, com a minha família, mas como igreja eu nunca quis brincar de ser igreja. Eu creio que a gente pode ser uma igreja de verdade, sim, uma igreja bíblica, uma igreja que vai manifestar essa glória do Pai, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, puxa vida, como que eles vivem isso? Você já parou para pensar se a nossa vida tem sido esse sal e essa luz mesmo? Então, esse é o anseio no meu coração. E eu espero que, de alguma forma, embora isso seja muito maior do que eu espero que Deus tenha ministrado no seu coração e que você tome uma decisão diante daquilo que Ele ministrou. Aproveite esse momento, baixe sua fronte, vamos orar. Fale com Deus. Amar sem ter
O fato é que Deus está ministrando coisas para a gente. Deus está nos trazendo a verdade dele. A questão é que nossos tempos estão tendo circunstâncias que não havia alguns dias atrás. E Deus nos ministra tudo isso porque Ele quer um povo renovado, um povo unido, para que alcançamos a sua bênção, para que possamos manifestar a glória dele. Que o Senhor venha nos transformar a partir dessa palavra, e a vista da música também nos transmite agora, que possamos ser um povo renovado.
tempo. Eu estive viajando na semana passada, numa convenção da empresa que eu trabalho. E eu tive dois momentos que me marcaram muito. Uma colega minha, sabe aquele estereótipo que a gente vê assim no Rio de Janeiro, daquelas pessoas que dançam funk, dizem vivo, etc e tal, aquele estilo assim mesmo. Ela era assim. E essa pessoa, uns anos atrás, já fazem 6 anos vai fazer 6 anos que eu estou na empresa, uns 3 anos atrás, essa pessoa se converteu. E aí, quando ela se converteu, eu confesso que até disse, não sei, vamos esperar para ver, né? Mas ela ficou, acredito, uns 2 ou 3 anos firme na igreja, com uma transformação não só por fora, mas também por dentro, em hábitos, na maneira. Mas eu também notei que talvez muito para cá, muita coisa decaiu, parece que ela começou a voltar para trás, e passou-se essas férias, nós fomos para a convenção. Quando eu vi ela na festa lá da confraternização e tal, e aí a festa era muito cristã, que até pegamos um táxi, né? Eu, o irmão de Caxias e o hotel. Um oi ali pro pessoal, hotel social, saímos. Mandei um vídeo pra Fernanda, só tem que sair daqui, o negócio não tá muito cristão, né? Mas quando eu saí, eu olhei assim, sabe quando você vê a pessoa se esbaldando ali na festa, feliz, um brilho nos olhos? Era ela. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, assim, de ver aquela pessoa naquela euforia e tal. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Como pode alguém que tem um encontro contigo se esfriar tanto, né? Estou, né, acreditando. Tá, tudo bem, passou. A outra circunstância que me marcou muito foi uma outra colega, outra cidade. E nós estávamos conversando uma noite lá e ela me contou a história dela, que ela sofreu muito na vida, praticamente quase que teve que pedir comida para criar 2 filhas e tal. E o marido tinha dinheiro, se separou dela e abandonou assim também. Então vocês imaginam o que essa mulher passou e o tamanho da ferida, né? E Deus colocou aquilo ali na minha frente, eu disse assim, e agora? Assim, pessoa com 46 anos e eu aqui vou falar o que para essa acabar de me ouvir. E eu comecei a falar a palavra e tal, chegou um momento que eu ministrei o perdão, cara. E eu disse, olha, isso aí você vai ter que tratar uma hora. E ela estava aberta para muita coisa, mas quando chegou na hora, ela chegou para os nossos braços, ela chegou a se recolher. E eu disse, opa, vamos dar uma segurada aí também. Mas aí, conversa vai, conversa vem, eu falei para ela, olha, se você envelhecer com essa ferida, você vai se transformar numa pessoa carrancuda. E você não vai mais fazer. Dificilmente você vai conseguir arrancar esse mato com raiz. E eu disse para ela assim, ó, aí eu falei para ela, da minha experiência do perdão, é uma das coisas mais difíceis de obedecer a Deus, porque ela sabe que eu sou crente em Jesus. Eu disse assim, foi perdoar quem um dia me machucou. Quando eu entendi, eu fiquei ainda quase 2 anos orando contra a minha vontade para perdoar a pessoa. Eu disse assim, esse caminho que você vai precisar trilhar. E os olhos dela cheios de lágrimas, assim. E eu fiquei pensando assim, como isso aprisiona as pessoas. E aí a gente vê quão poderoso é a reconciliação e o perdão, o exercício do perdão contínuo, para não ficar aquela ferida exposta muitos dias. Como é tremenda a palavra de Deus que diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como isso é tão grandioso de Deus de cuidar do seu povo. Aquele que não ama o seu próximo a quem vê não pode amar Deus a quem não vê. E aquele que não exercita o perdão também não consegue estar em Deus. Nos perdoou. Cristo nos reconciliou, nos perdoou também. É da vontade de Deus que você experimente o exercício de perdoar alguém que de verdade te ofendeu. Um dia venha te entender.
que muitas vezes, 70 vezes 7, vem te ofender. Vamos ficar de pé, amados, vamos orar antes de ir embora. Quero agradecer a presença Bruna e Anderson, que estão aí, da igreja de 13 de maio, pastor Raimo, nosso irmão saiu seminarista aqui da igreja, subiu a igreja de 13 de maio. Sejam bem-vindos no nosso meio. Pelo que me passaram a informação, vocês estão trazendo alguém aqui para a igreja, né? É a Patrícia? Isso. Quem é a Patrícia? Seja bem-vinda, né? Que Deus te abençoe. Espero que você se sinta acolhida no nosso meio. Maria Helena também está aí. Seja bem-vinda. E a Emília, que veio com o Léo, seja bem-vinda no nosso meio. Sempre que quiserem, os cultos aqui são às 8 e a partir de março às 19, né? 19h30. Então é isso, vamos orar, baixa a sua fronte e... Pai, diante de tudo isso que vimos aqui, Senhor, sobre a Tua Palavra, sobre coisas que é um exercício do sobrenatural do Senhor, do Teu poder em nosso coração, nós queremos depositar a nossa vida, Senhor, nossas mentes, a nossa alma, Deus, a alma sofrida nesse lugar, Senhor. Ou muitas vezes nossa alma é egoísta, Pai. E te pedimos, Deus, que o Teu milagre aconteça. O Teu arrependimento, a Tua reconciliação, a liberação de perdão, Senhor. Eu oro pedindo para que os filhos se voltem aos pais e os pais aos filhos. E que o Senhor aqui, como fala a Tua palavra, prepare um povo bem disposto. Prepare um povo separado para Ti, uma geração de profetas que anunciam a Tua glória em unidade, Senhor. Essa é a minha oração, Deus. Nos abençoe em mais uma semana, que a vitória da cruz seja manifesta pelas nossas vidas e a Tua igreja diz amém. A paz, boa semana.